Olha só, foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa de Alagoas o projeto de lei que muda a estrutura do Ministério Público. Extingue, por exemplo, os grupos do Ministério que atuam contra crimes fiscais e a corrupção. O repórter Neto Mota esteve exatamente lá e tem os detalhes. Os promotores de justiça chegaram por volta das 8h40 da manhã, acompanhados por um outro grupo de funcionários do Ministério Público, aqui na sede da Assembleia Legislativa de Alagoas, que fica no centro de Maceió. A princípio, a intenção seria ter uma conversa com os deputados estaduais antes de uma possível votação do projeto de lei. Enquanto a sessão acontecia de maneira normal, aqui dentro do plenário da ALI, numa outra sala, os integrantes do MP se reuniram para conversar sobre os próximos passos. Eles acabaram sendo surpreendidos porque a votação, que não estava na ordem do dia, acabou entrando. E por 22-1, o projeto de lei foi aprovado. Assim que terminou a votação, os ânimos começaram a ficar um pouco mais acalorados e o primeiro a se posicionar sobre o resultado da votação foi o presidente da Associação do Ministério Público, Flávio Gomes. Uma matéria que você enfraquece uma instituição como o Ministério Público, uma matéria que você efetivamente você coloca em xeque algumas questões estruturais do Ministério Público, como o fim do GAECO, que era o antigo GECOC, como o fim do GAESP, que está fazendo um excelente trabalho na questão de crimes contra a sonegação fiscal. Quer dizer, uma matéria dessa, uma matéria que atinge a democracia do Ministério Público. Por quê? Porque é uma matéria que praticamente não dá o direito ao promotor de justiça a votar na eleição que já estava marcada para o dia 17 de abril. Então, um contexto desse, uma matéria dessa, ela não ter sido nem sequer discutida através de audiências públicas, discutida com os colegas, discutida com os membros que são os principais interessados e discutida com a sociedade também. Discutida com a sociedade, porque pode ter certeza disso. Essa decisão, ela... Só quem perde nesta decisão tem nome e sobrenome, é a sociedade, é o povo alagoano. O Procurador-Geral de Justiça interino, Márcio Roberto Tenório, também falou sobre o resultado. Lamentavelmente, a Assembleia Legislativa descumpriu aquilo que tinha combinado com o Ministério Público, ou seja, o presidente havia dito que não pautaria a matéria no dia de hoje, o curso das coisas. Então, eles aprovaram, é prerrogativa deles fazerem essa aprovação ou não, e nós vamos buscar, junto ao governo do Estado, vetar esse projeto e, caso não consigamos, nós iremos ao Judiciário, porque o projeto é integralmente inconstitucional, as modificações que foram feitas. Assim que a sessão terminou, a deputada Jó Pereira, que foi a única deputada a votar contra o projeto de lei, também falou sobre o assunto. Ela fere diretamente a nossa Constituição, a Constituição Federal, a nossa Constituição Estadual e não tenho certeza que vai ser encaminhado ao Executivo, que o governo vai vetar, vai ser reencaminhado para esta casa e espero que os pares aí na apreciação do veto possam votar pela manutenção do veto. Caso não, eu tenho certeza que o Ministério Público vai recorrer ao Poder Judiciário, porque as inconstitucionalidades elas são muito gritantes ao projeto de lei e é por isso que eu votei contra. O deputado Davi Maia, que foi um dos que defendeu em plenário a continuidade do projeto de lei que agora seguiu para o governador, também falou com a nossa reportagem. Bem, isso aconteceu com o Tribunal de Justiça, a 17ª Vara, que foi criada por uma instituição interna, caiu no Supremo e a Assembleia aprovou a lei criando a 17ª Vara. A mesma questão do GAECO, que a Assembleia quer que o Ministério Público encaminhe um projeto de lei com inclusive impacto financeiro e essa casa irá criar o GAECO em um tempo hábil, muito rápido. A questão é como se faz a distribuição interna, a organização interna dos poderes. Por exemplo, o Ministério Público é quem dá o aumento salarial aos seus promotores. Isso não existe com nenhuma outra instituição, nem o governador. Tem que aprovar na lei. É muito fácil você dar o seu próprio aumento. Ou auxílio moradia, ou vale alimentação. Tudo isso é feito lá dentro e não pode. Tem que mandar para a Assembleia para fazer um impacto financeiro e saber quanto custa isso para a sociedade. Aqui da sede da Assembleia Legislativa de Alagoas, Neto Mota.
A gente continua no assunto porque após a aprovação dos deputados estaduais do projeto de lei que alterou essa lei orgânica do Ministério Público do Estado, os promotores de justiça se reuniram hoje à tarde com o governador Renan Filho. E quem tem mais informações sobre essa reunião e o que é que foi discutido realmente com o governador é o repórter William Tavares. Os promotores de justiça de Alagoas estiveram reunidos no final da tarde desta quarta-feira com o governador do estado, Renan Filho. O objetivo da reunião foi debater o projeto que foi aprovado pela Assembleia e altera a estrutura do Ministério Público em Alagoas. Olha, eu queria dizer que recebi os membros do Ministério Público hoje muito preocupados com relação à recente legislação aprovada na Assembleia Legislativa. Queria dizer que também não tomei conhecimento do projeto anteriormente. Queria colocar que eu estou integralmente de acordo com o Ministério Público com relação à importância das instituições, como o GAECO, o GAESF, que colaboram com a proteção do uso correto de recursos públicos, que colabora para o combate à sonegação, para o combate à violência. Aliás, Alagoas hoje é exemplo em combate à violência no Brasil. E o funcionamento dessas instituições colaboram para uma sociedade justa, uma sociedade mais igualitária, de maneira que eu recebo a recomendação do Ministério Público com a sensação de que esse deve ser o caminho a seguir. O governador participa do processo legislativo e a tendência é que eu acompanhe o que pensa o Ministério Público Estadual, no sentido de que a gente discuta mais com a Assembleia Legislativa e possamos encontrar um caminho para o melhor funcionamento do Estado. Mesmo que seja necessário que o governador vete a legislação, eu acho que esse pode, inclusive, ser um caminho que abra a possibilidade de uma discussão mais ampla para que a gente preserve instituições tão importantes para o funcionamento do Estado. Doutor Márcio, de qual maneira o senhor avalia essa reunião com o governador do Estado? A reunião foi muito importante e um resultado muito bom para o Ministério Público, para a sociedade alagoana, porque o governador do Estado ele mostrou-se sensível em analisar a preocupação do Ministério Público com a extinção do GAECO, com a extinção do GAESF e outros órgãos da instituição, trazendo prejuízos irreparáveis para o Estado de Alagoas. Ele disse que iria analisar o caso concreto assim que recebesse o projeto de lei e não haveria dificuldade de sua parte de vetar ou deixar de vetar, mas ele analisaria sim no sentido de ser o que fosse melhor para o Estado de Alagoas. Do centro da capital, William Tavares.